Vamos lá então resolver esse exercício. O primeiro passo é colocar o problema na forma padrão. Então agora a gente tem uma função objetiva de minimização, todas as restrições são igualdade e as variáveis são do tipo não negativo. x1 maior ou igual a zero, x2 maior ou igual a zero e assim por diante. Como de costume, eu vou colocar aqui no cantinho do slide o vetor C, a matriz A e o vetor B. Vou começar com a base trivial, ou seja, a base formada pelas variáveis de folga, variáveis 3, 4 e 5. E agora a gente vai lá no Octave, digitar os dados do problema, ou seja, digitar a matriz A, o vetor C e o vetorzinho B. E definir essa base inicial também. Então esses comandos aí do slide, a gente vai entrar com eles lá no Octave. Vou usar agora o Octave Online, só para vocês verem que é a mesma coisa. O primeiro passo então é entrar com os dados do problema, como eu disse para vocês. Vou começar pela matriz A, então A igual. Abro colchetes e vou digitar os elementos da primeira linha de A. 1, 1, 1, 0, 0, ponto e vírgula. Próxima linha, 1, menos 1, 0, 1, 0, ponto e vírgula, menos 1, 1, 0, 0, 1. Terminei a matriz, fecho os colchetes e dou Enter. Então veja que ele já colocou aí para mim a matriz no formato linhas por colunas. O próximo vetor que eu vou colocar é o vetor C. Então C igual a, abre os colchetes, menos 1, ponto e vírgula, menos 2, ponto e vírgula, 0, 0, 0. Fecho colchetes e dou Enter. Então veja que eu tenho aí um vetor coluna, exatamente como eu queria. Todos os nossos vetores lá no Simplex estão representados como vetores coluna. Sempre que eu precisar de um vetor linha, a gente vai usar a operação transposto. Vetor B agora. Bzinho igual a 6, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 4. Fecho os colchetes e dou Enter. Então aí está o vetor 644. Seguindo o nosso slide, falta definir agora nossa base inicial. Para isso eu defino lá base igual a, abro colchetes, 3, espaço 4, espaço 5. Estou usando espaço agora porque eu quero que a base seja um vetor linha. Nesse caso específico da base, eu não estou preocupado em que ela seja um vetor de fato. Eu quero que ela seja um conjunto. Então, por isso eu defini como linha mesmo. Para auxiliar nos cálculos do Simplex, a gente vai usar esses comandos aqui. Vejam que são poucos comandos e a ideia, como eu disse, é auxiliar nos cálculos. Fazer a inversa da matriz, multiplicação de vetor por matriz e assim por diante. Nós não vamos programar o Simplex aqui. A gente continua fazendo à mão, mas usando o Octave para fazer esses cálculos para a gente, só para facilitar a nossa vida. Voltando aqui para o Octave, eu vou definir agora minha matriz básica. Então, B é igual a submatriz da matriz de coeficientes A. Eu vou querer todas as linhas, então eu coloco os dois pontos, vírgula. E vou querer só as colunas que estão na base, certo? Então, eu coloco só aqui as colunas que estão na base. Quando eu dei Enter, veja que ele apareceu a identidade aqui, porque de fato, se a gente olhar para a matriz A, as colunas 3, 4 e 5 são as colunas da identidade. Próximo passo, cálculo da minha solução básica. Vou calcular o meu xb. Veja que ele é o inverso da matriz básica vezes o bzinho. Então, eu vou definir aqui xb igual a inv da matriz B, que eu acabei de definir ali, vezes o bzinho. Quando eu dou Enter, ele calculou para mim b a menos 1 bzinho. Então, vejam aqui que eu calculei a solução básica factível. Vou lá no papel e anoto xb igual a b a menos 1b, 6, 4 e 4. É importante que vocês vão anotando esses resultados dessa forma que eu estou colocando no slide. Para calcular os custos relativos, agora a gente primeiro calcula o vetor lambda e depois cada um dos custos relativos. Começando pelo lambda, eu vou chamar ele aqui de lambda t, porque ele já vai sair transposto aqui. Então, lambda t é igual a coeficientes do vetor de custos que estão na base, então C base. Lembrando que ele é transposto, então C base, aspas simples, para falar que eu quero o C base transposto, vezes B a menos 1, ou seja, vezes inv da B. Dando Enter, ele calcula para a gente o vetor lambda. Agora eu vou usar esse lambda para calcular o meu cetil, para calcular cada um dos custos relativos. Em vez de calcular um por um para cada j, eu vou calcular todos de uma vez. Então ele vai me retornar um vetor, mas eu sei quais são os elementos que não estão na base, e aí eu vou lá e olho só esses elementos. Então, cetil vai ser igual ao C transposto menos lambda t vezes a matriz A. Pronto. Ele calculou para mim cetil 1, cetil 2, cetil 3, cetil 4 e cetil 5. O custo relativo de todas as variáveis. Eu estou interessado apenas nos custos relativos
das variáveis 1 e 2, que são as que não estão na base, que são as que estão em n. Com isso, eu já tenho o meu vetor lambda e tenho também os meus custos relativos que eu estou interessado, cetil1 e cetil2. Vou lá e anoto esses resultados na folha. O menor dos custos relativos é o cetil2, portanto, x2 vai entrar na base. Meu k é igual a 2 aqui. Para saber qual o maior valor desse x2 quando ele entrar na base, a gente faz o teste da razão. O primeiro passo no teste da razão é calcular o vetor y. Então, como a gente tem k igual a 2, y vai ser b a menos 1 a 2. Voltando lá para o octavo, vou definir então k igual a 2. E vou definir o meu y como sendo y igual a inversa inv de b vezes a segunda coluna da matriz A. Então, é a submatriz da matriz A com todas as linhas e somente a coluna K. Esse é meu vetor y. No teste da razão, a gente vai fazer cada componente do xb dividido por y. Então, a gente pode usar aquele nosso operador ponto barra, que ele vai fazer a divisão ponto a ponto de acordo com os meus vetores. Então, eu vou fazer xb, espaço, ponto barra, y. Então, ele já fez para mim xbi sobre yi para cada um dos elementos. Só tome cuidado porque, nesse caso, a gente só vai considerar os elementos com y maior que zero. Então, esse segundo elemento aí, ele não entraria no teste da razão. Então, quando eu for anotar lá, o meu teste da razão é o mínimo entre xb1 sobre y1, que a gente viu que é 6 sobre 1. xb2 não vai entrar na conta. E xb3 sobre y3, que é 4 sobre 1. O mínimo vai ser xb3 sobre y3. Portanto, o terceiro elemento da base, que é o x5, vai sair dessa base. E a gente vai trocar o x5 pelo k. Para representar isso, eu digo lá então que o meu L é igual a 3, por ser o índice da menor das razões, e vou fazer a troca de base. A troca de base vai ser dada por base. Na posição L, eu vou colocar o elemento k. Então veja que a minha base agora é 3, 4 e 2. Antes a minha base era 3, 4 e 5, e ela virou agora 3, 4 e 2. Então, nessa nova iteração, a gente começa da base 3, 4, 2 e repete todos esses passos. O legal do Octave é, tanto na plataforma online quanto na que a gente instalou, se você usar a seta para cima do teclado, ele vai repetindo os comandos que você digitou. Então, como a gente vai ficar repetindo várias vezes esses comandos, é importante usar esse recurso. Dado que a gente já atualizou a nossa base, agora a gente atualiza a nossa matriz B. Então, de novo, B igual a submatriz da matriz de coeficientes A, onde a gente tem todas as linhas, mas só as colunas que estão na base. Então, essa é a nossa matriz B. E a inversa da B, basta a gente digitar inv B. Então, essa é a matriz B e a sua inversa. Quando aparecer um menos zero aí, não tem problema, tá? É que ele faz esses cálculos numericamente. Pode ser que numericamente esse valor dê um valor negativo, mas muito, muito pequeno. Mesmo que apareça menos zero, significa zero. Atualizando lá o nosso slide, então a gente tem essa matriz básica e essa é a inversa dessa matriz. Vamos agora então calcular a nossa solução básica factível. B a menos 1 vezes B. Lá no Octave, a gente põe para cima, ó. Então eu volto lá e escrevo esse resultado. Próximo passo, cálculo dos custos relativos. Primeiro a gente calcula o vetor lambda. Colocamos para cima aqui no teclado até achar o lambda. E apertamos Enter. Pronto, ele calculou esse lambda. Volto e atualizo o lambda com esse resultado que a gente encontrou. Para o cálculo dos custos relativos, a gente vai usar um cetil. Colocando para cima, a gente encontra aqui a nossa expressão. Dando Enter, ele calcula o cetil para a gente. Então, a gente tem como resultado ali o cetil 1 igual a menos 3 e o cetil 5 igual a 2. Vejam que só o cetil 1 é atrativo para a gente, porque ele é o único negativo. Portanto, é x1 que vai entrar na base. K aqui vai ser igual a 1. No teste da razão, a gente vai calcular agora b a menos 1 a 1. Aqui no Octave eu atualizo, então, coloco o k igual a 1, dou Enter, e vou procurar pelo meu y para calcular o vetor y como b a menos 1 a k. Calculado o vetor y, calculo o teste da razão, xb ponto barra y. Lembrando que o y tem que ser sempre maior que zero no denominador para a gente usar a razão. Nesse último caso, apenas o xb1 sobre y1 é que vai ser considerado. Então, xb1 sobre y1 é 2 sobre 2.
Como xb2 e xb3 têm y negativo ou zero, eles não são considerados. E com isso é xb1 quem vai sair da base. xb1 é o primeiro elemento da base, portanto é o x3. Então é x3 quem vai sair da base. A gente tem L igual a 1. Voltando aqui, a gente faz L igual a 1, dá Enter e faz a nossa troca de base. Base L igual a K. Só toma cuidado, tá? É L, é base L igual a K. Essa é a nossa nova base. Podemos agora iniciar uma nova iteração. Então, nessa nova iteração, a gente vai começar com a base 1, 4 e 2. E os elementos que vão ser fixados em 0 são x3 e x5. Vamos atualizar a matriz básica. Então, B é igual à submatriz de A, cujas colunas estão na base. Essa é a nossa nova matriz B. E agora a gente calcula a inversa dessa matriz B. Vou lá e anoto esses resultados. Feito isso, vamos calcular a nossa nova solução básica, xb, inversa da matriz básica, vezes o bzinho. Procuro lá, xb, inversa da b, vezes o bzinho. Vou lá e atualizo o meu resultado. Custos relativos, começa com o cálculo do lambda. Procuro lá no octavo pelo lambda. Com isso, eu já sei qual é o resultado do meu lambda. Os custos relativos que eu estou interessado agora são o cetil 3 e o cetil 5. Calculo todos. E vou pegar apenas a terceira e a quinta componente. Por esse resultado, a gente já vê agora que todos esses custos relativos são maiores ou iguais a zero. Não é mais possível melhorar essa solução. Lembre que o custo relativo nos dá o quanto vai mudar o valor da nossa função objetivo caso x3 ou x5 deixem de ser zero. É melhor que x3 e x5 fiquem em zero e, portanto, essa solução é ótima. Então, não tem como melhorar essa solução. A solução ótima é x1 igual a 1, x2 igual a 5, x3 igual a 0, x4 igual a 8, x5 igual a 0. Como eu disse antes, tomem cuidado na hora de trazer o xb para essa solução, porque lá no xb eles não necessariamente estão na ordem. A gente tem x1, x4 e x2. E os que não estiverem em xb são os xn. E lembre que o xn é sempre zero. Substituindo essa solução lá na função objetivo, a gente consegue o valor menos 11. Lembrando que a gente está resolvendo aqui o problema na forma padrão. Então, o problema original tem o valor ótimo 11. Bom, pessoal, esse daí foi o uso do Octave para nos auxiliar nos cálculos do método simplex. Sugiro que vocês repitam esse exercício, agora fazendo sozinho. Vejam que não são muitos comandos. Todos os comandos que a gente usou estão aqui nesse slide, então vocês podem copiar esses comandos e depois só ir digitando. Vejam que tem um recurso de usar a seta para cima para ele voltar nos comandos e aí você só aplica o comando. Mas é importante que vocês façam essas contas no Octave, mas vão escrevendo os resultados no papel. Caso contrário, vocês se perdem nas contas, esquecem algum passo, e aí se precisar voltar, está tudo lá no Octave e você não consegue recuperar com facilidade. Então vai fazendo no papel e utiliza o Octave só para te auxiliar nesses cálculos, tá? Vamos ver agora rapidinho alguns casos especiais do simplex, e aí fica como exercício para vocês fazerem. O primeiro deles é dado por esse exercício aqui, que é o exercício 4C da lista 2. Quando a gente aplica o método simplex aqui, a gente tem essa primeira iteração, vocês estão vendo os resultados aí. A gente começa com a base trivial, variáveis 3 e 4 na base. A variável x1 é a que vai entrar na base e a variável x4 é a que vai sair da base. Feita essa troca de base, a gente começa a segunda iteração com a base 3, 1. A gente calcula os custos relativos, o x2 é aquele que vai entrar na base. Só que aí quando a gente vai fazer o teste da razão, a gente vê que o nosso y só tem componentes negativos. Se ele só tem componentes negativos, como é que a gente faz agora o teste da razão? Porque o teste da razão a gente só pode fazer para as razões cujo denominador, ou seja, o y, seja maior que zero. Dessa forma, se a gente for tentar fazer o teste da razão, não tem nenhuma razão para a gente achar a menor delas. Ficaria um conjunto vazio. E agora? Como é que a gente pode fazer esse teste da razão? Na verdade, o que está acontecendo aqui é um caso especial. Se a gente relembrar de onde vem lá o cálculo do xb, lembra que é do ax igual a b. A gente deixava as variáveis básicas escritas em função das variáveis não básicas, ou seja, das variáveis xn. E aí, uma vez que a gente fazia isso, a gente zerava as variáveis xn e com isso as variáveis xb ficavam definidas dessa forma aí que está no slide. Mas nesse exemplo que a gente acabou de ver, a gente quer agora que x2 deixe de ser nula, porque a gente viu que x2 tem um custo relativo negativo. Se x2 deixar de ser nula e começar a assumir um valor positivo,
Olhando nessa última expressão aí do slide, qual o máximo valor para x2? Vejam que a gente tem um valor negativo aqui para essas colunas, multiplicando x2. Esse aqui é o vetor y, que a gente acabou de calcular. Mas esse negativo, ele vira positivo por causa desse outro negativo aqui. Então, se x2 passar a ser 1, por exemplo, esse 4,5 vai virar 4,5 mais meio. O 1,5 vira 1,5 mais 1,5 vai dar 3. Sendo assim, quando o x2 aumenta, x3 e x1 também aumentam. Então não tem como x3 ou x1 ficarem negativos com o aumento do x1. Diferente, por exemplo, do aumento do x4, porque a gente tem um negativo só aqui. Então esse menos com menos aqui faz com que x2 possa crescer infinitamente sem que isso daqui fique negativo, ou seja, todos vão continuar maiores ou iguais a zero. Agora para um pouco. Eu achei uma variável x2, que ela é atrativa. Se ela deixar de ser zero, a minha função objetivo diminui. E eu posso aumentá-la o quanto eu quiser. Tá estranho isso, certo? Não! O que significa isso? Significa que essa variável está ilimitada, ou seja, eu posso aumentá-la o quanto eu quiser, que meu problema continua factível. Sempre que você achar essa situação, pare. O problema é ilimitado. Se a gente desenhar a região factível desse problema, vocês estão vendo aí que eu posso aumentar a minha função objetiva, ou seja, eu posso ir na direção do gradiente o quanto eu quiser sem ficar infactível. Dessa forma, o meu problema é ilimitado. Bom, pessoal, tendo estudado esse último caso agora de problema ilimitado, a gente já pode definir um algoritmo para o nosso método simplex. A entrada do algoritmo vai ser a nossa partição básica, ou seja, os conjuntos B e N, de modo que esse conjunto B seja composto pelos índices de colunas que formam a matriz básica. Essa matriz básica deve ser invertível. E além disso, quando a gente faz a inversa dessa matriz básica vezes o Bzinho, isso tem que dar maior ou igual a zero. O primeiro passo do algoritmo, então, é calcular nossa solução básica. A gente vai fazer xb igual a inversa da matriz básica vezes o Bzinho, e o nosso xn é zero. O passo 2 é, então, calcular o nosso vetor lambda, que a gente também chama de vetor multiplicador. O lambda vai ser CB transposto vezes a inversa da base. Lembrando que o CB transposto são as componentes básicas do vetor de custo. O próximo passo, então, é calcular os custos relativos. A gente vai calcular o custo relativo de cada uma das variáveis não básicas do problema, ou seja, variáveis cujos índices estão no conjunto N. Feito isso, a gente vai pegar o menor desses custos relativos, que a gente está chamando aqui de C∗K. É importante pegar o menor dos custos relativos porque a gente sabe que a nossa função objetivo, o valor da função objetivo, quando a gente modificar nossa solução, vai variar de acordo com esse custo relativo. Se todos esses custos forem maiores ou iguais a zero, então a gente achou aqui o nosso primeiro critério de parada, ou seja, a gente pode parar o simplex por aqui e garantir que essa solução seja ótima. Portanto, se todos os custos relativos são maiores ou iguais a zero, a gente achou a solução ótima do problema. Se não, se existir pelo menos um negativo, a gente vai pegar o menor deles, denotado aqui por C∗K, o que significa que a variável xk vai entrar na base. E assim a gente quer que ela deixe de ser zero. O passo 6 consiste em calcular o vetor y, que é dado por b a menos 1 a k. b a menos 1 é a inversa da matriz básica, a k é a késima coluna da matriz A. O y a gente vai usar no denominador do teste da razão. Se todas as componentes de y forem menores ou iguais a zero, então a gente também achou mais um critério de parada aqui. O problema é ilimitado. A gente pode fazer xk tão grande quanto se queira, e assim não existe uma solução ótima para esse problema. Caso contrário, se tiver pelo menos um y positivo, a gente vai para o teste da razão e vai fazer a razão entre cada um do xbi sobre yi, considerando somente as razões cujo denominador é maior que zero, estritamente maior que zero. Vamos denotar por xbl sobre yl a menor das razões, e assim xbl é a variável que vai sair da base. O último passo é atualizar os conjuntos b e n, de modo que o índice k entre na lésima posição da base, ou seja, ele vai entrar na lésima posição do conjunto B, e o índice que estava nessa posição do conjunto B vai entrar na posição que estava o índice k no conjunto N. Então a gente tem uma troca de base. Após a troca de base, a gente repete todo esse processo novamente até encontrar algum dos critérios de parada satisfeitos. Eu deixei aqui mais um exercício para vocês e eu queria que vocês fizessem agora. Podem fazer usando o apoio do Octave ou do MATLAB, mas façam à mão, como eu estou sempre recomendando para vocês.
Nesse exercício, vocês têm que achar 3 soluções ótimas do problema. Mas como isso é possível? Aplique o método simplex, passo a passo, vocês vão chegar em uma solução ótima. Olhe para essa solução ótima, veja se você tem como conseguir uma outra solução ótima a partir dela. Pode ser usando o método simplex. Se você conseguir uma segunda, pensa como conseguir uma terceira. Será que é possível? Eu vou mostrar agora para vocês a solução, mas antes eu queria que vocês tentassem fazer. Então pausa o vídeo, tenta fazer você mesmo, pensa um pouquinho sobre esse exercício, como resolvê-lo, e aí você despausa o vídeo para ver se acertou. Vamos lá ver a resposta desse exercício então. A primeira iteração do método simplex está aqui no slide. A gente começa da base trivial, calcula a solução básica factível, calcula os custos relativos e vê que a variável mais atrativa para entrar na base é a x2, porque tem o custo relativo mais negativo. Então x2 entra na base e a gente quer saber qual variável vai sair da base. Para isso a gente usa o teste da razão, e no teste da razão deu que xb2 sobre y2 é a menor das razões. O segundo índice da base vai deixar a base. O segundo índice da base é o 4, portanto x4 sai da base e x2 entra na base. Na próxima iteração a gente tem a base 3, 2, 5, calculamos a solução básica, factível, o vetor lambda e os custos relativos. Vejam que agora todos os custos relativos são maiores ou iguais a zero e, portanto, essa solução é ótima. Mas vejam que eu não queria apenas uma solução, eu quero 3. Como é que a gente pode conseguir mais uma? Dê uma olhada nos custos relativos. Veja que a gente tem um custo relativo que é 0 e um custo relativo que é 10. Lembrando que o custo relativo é uma medida de impacto no valor da função objetivo. Caso a variável correspondente, que atualmente é nula, deixe de ser 0, o que a gente pode dizer sobre esses custos relativos aqui? O que acontece se x1 entrar na base? Dado que CT1 é 0, se a gente deixar que x1 entre na base, ou seja, que ele pode deixar de ser nulo, para cada unidade que ele aumenta, o valor da função objetivo não muda. Então, se a gente já tinha um valor ótimo com a solução aí no slide, se o x1 entrar na base, o valor da solução continua o mesmo. Então, a gente vai conseguir uma solução alternativa. Vamos ver se é verdade mesmo? Vamos então colocar x1 na base. Veja que eu não precisaria, eu já achei uma solução ótima, poderia terminar aqui, mas eu quero forçar que x1 entre na base, só para a gente ver qual é essa outra solução que a gente vai conseguir. Para x1 entrar na base, a gente tem que saber qual o maior valor para x1, de modo que a solução não fique infactível. Então vamos lá para o teste da razão, a gente calcula y vai ser b a menos 1 a 1. O teste da razão vai ser dado por xbi sobre yi para todo y maior que 0. E o mínimo aqui foi para xb3 e y3. Então a gente sabe que o x1 está entrando na base e quem vai sair é o xb3, ou seja, o x5. Então x5 sai da base. Quando isso acontece, a gente vai para a nossa terceira iteração agora com a base 3, 2, 1. Ao calcular a solução básica factível, a gente vê que a gente conseguiu uma outra solução, diferente da anterior. Se eu continuar os cálculos da iteração e calcular o lambda e depois os custos relativos, a gente vai ver que a gente chega novamente em custos relativos maiores ou iguais a zero. E, portanto, essa solução básica atual, ela também é ótima, assim como a anterior. Então, achamos mais uma solução ótima, que é diferente, é um outro ponto. Você pode comparar as duas, você vai ver que é diferente do ponto anterior, mas que ambas têm o mesmo valor na função objetivo. Tá bom, e como conseguir mais uma agora? Porque se a gente olhar agora para os custos relativos, a gente tem um custo relativo zero novamente, mas é o custo da variável x5. E x5 era a variável que estava na base anteriormente. Se eu trocar ela com o x1 agora, a gente vai ficar trocando sem parar. Então a gente tem que achar uma outra forma de achar uma terceira solução. Como será que a gente faz agora? Nesse caso, basta a gente fazer uma combinação dessas duas anteriores. Lembra que quando a gente tinha duas soluções, são dois pontos, e quaisquer outros pontos no meio desses dois pontos aqui são também uma solução ótima para o problema quando a gente tem múltiplas soluções ótimas. Por exemplo, uma terceira solução seria fazer 0,4 vezes o primeiro ponto, a primeira solução que a gente achou, mais 0,6 vezes essa segunda que a gente achou. O resultado é mais uma solução ótima. Pode substituir na função objetivo, que você vai ver que vai dar o mesmo valor das anteriores. Para entender isso melhor, a gente pode olhar o gráfico. Lá no gráfico, a gente começou pelo ponto A, a nossa iteração do simplex. Na iteração seguinte, a gente chegou no ponto B, que já era um ponto ótimo, e a gente poderia ter parado aí. Mas a gente decidiu colocar o x1 na base. Quando a gente colocou o x1 na base, x1 deixou de ser zero. E aí a gente achou o ponto C. Então, esses foram os dois pontos que a gente achou, as duas soluções ótimas que a gente achou pelo simplex. E aí, para achar a terceira, a gente pegou um ponto intermediário entre os dois. Poderia ser qualquer ponto, qualquer peso lá naquela ponderação que eu fiz.
0406, 0505, 0109, desde que a soma fosse 1. Escolhendo 04 e 06, a gente achou o ponto F aí nessa ilustração do slide. Então, basta qualquer combinação convexa entre esses dois pontos que a gente consegue um terceiro, um quarto, um quinto ponto, quantos pontos você quiser aí. Resumindo então, os critérios de parada do método simplex são solução ótima encontrada, todos os custos relativos são maiores ou iguais a zero, ou problema ilimitado. A gente tem um vetor y com todas as coordenadas menores ou iguais a zero. Faltou uma coisa aqui. E se o problema for infactível? Como é que o método simplex vai detectar isso? Por que a gente não tem isso no nosso algoritmo ainda? Quando o problema tiver múltiplas soluções ótimas, a gente detecta isso pelo custo relativo igual a zero. Basta a gente colocar, então, a variável com custo relativo igual a zero na base, que a gente consegue uma segunda solução ótima. Para conseguir mais soluções ótimas, basta fazer o que a gente chama de combinação convexa, uma média ponderada dos pontos encontrados. Com isso, então, a gente encerra o conteúdo da aula de hoje. Vocês já podem resolver agora os exercícios de 1 a 3 da lista 3. Vou deixar para vocês entregarem na próxima aula o item I do exercício 2 dessa lista. Façam o exercício com bastante atenção, usando o Octave ou o MATLAB e sempre anotando todos os cálculos no papel. É como se você fosse fazendo à mão mesmo. Só usa o Octave e o MATLAB para fazer os cálculos, vai lá e anota o resultado na folha de papel para você se guiar em cada um dos passos do simplex. Bom, é isso. Até mais, gente!